o dia de hoje, a oportunidade de estarmos reunidos aqui em aprendizado. Vamos agradecendo também as equipes de estudo, todos aqueles que estão ao nosso redor, que também possam aprender com a gente e assim podemos sermos melhores a cada oportunidade, que possamos enxergar cada oportunidade de melhorar. E vamos então ao estudo desta noite, o coração aberto, com a mente aberta, prontos para mais um dia de aprendizado. Uma oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e principalmente da ocasião de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado-lhe pela abertura. Então, boa noite a todas. Que a paz do Mestre Jesus se encontre conosco, se encontre nos nossos lares, mas, sobretudo, se encontre em nossos corações, proporcionando assim, então, as condições ideais para que nós cresçamos em entendimento e em sentimento, expandindo assim ainda mais a nossa consciência sobre a vida e sobre as responsabilidades, as implicações diárias, as quais nós devemos utilizar como oportuna condição de crescimento intelectual e moral. Hoje semana passada nós estudamos o Evangelho, né? Então nós continuamos assim, estudando uma semana o Evangelho. Noutra semana nós voltamos para os capítulos do livro Iniciação Viagem Astral, que nós já explicamos porque adotamos, que é para nós entendermos a vida de uma forma integral e não descurarmos do aspecto bastante importante, que é da tomada de consciência desde a preparação até o retorno do espírito que deixa o corpo no momento do sono e vai fazer alguma coisa e que precisa retornar. E ele tem que retornar com a proposta de o corpo estar mais repousado, reabastecer as energias que foram demandadas durante o dia e também voltarmos para este corpo agradecidos com maior sabedoria e com maior aproveitamento de acordo com as experiências que nós tivemos. Então, tudo isso está atrelado à necessidade da tomada de consciência desta situação. Nós lemos algumas páginas do livro Iniciação Viagem Astral. Lemos na semana passada, começamos a falar na semana passada sobre o perfil do mestre Miramês, que foi o mentor do espírito Lancelin, que ditou a João Nunes Maia todo o texto desta obra. E hoje nós vamos conhecer outro personagem que compôs a equipe em que se encontrava Lancelin, a equipe de Miramês, e cujo conhecimento de cada um dos personagens é importante, porque daí nós vamos entendendo no plano divino aquilo que nós estávamos conversando antes de iniciarmos o nosso encontro. De que nos planos divinos, todos nós temos uma importância, temos uma relevância no contexto
no contexto da proposta de crescimento, de entendimento de toda a vida humana que está na Terra. Isto nós vamos exercitando de início em pequenos grupos. Quanto mais conscientes, maiores são as nossas responsabilidades. O grupo inicial é o grupo da família, que se estende naturalmente conforme nós vamos amadurecendo para o trabalho, para as agremiações ou as sociedades de qualquer ordem, seja política, seja comercial, e também para as instituições religiosas. Em quaisquer um desses cenários, nós temos que entender que a nossa presença, a nossa participação é muito importante e que a participação e a presença do outro também o é. Por isso, temos que buscar em nós aquilo que vem em contrapartida a esta proposta, a qual nós chamamos de fraternidade. Já falamos, portanto, que para que esta proposta vingue a fraternidade, é necessário um componente essencial, que se chama respeito. Quando nós entendemos que o respeito é importante para mim, mas também é importante para o outro, nós já avançamos para um novo patamar, que é aprender o verdadeiro significado do amor. Quando nós aprendemos a amar, não só dentro da perspectiva familiar, mas também da perspectiva da colaboração do trabalho, nós amamos o trabalho, não fazemos só apenas por gratificação. Nós amamos trabalhar também porque eu encontro pessoas com as quais eu uno esforços e dos esforços saem bons frutos. Então o amor se estende a todos os setores e costumamos dizer que o amor é a força que rege ou a força de equilibração do universo. Sem amor, essa energia que agrega, tudo corre em direção para o caos. Nós estamos hoje, como estávamos falando de início, numa situação meio que caótica, porque os eventos climáticos são decorrentes da indiferença e da falta de respeito do indivíduo humano para com o outro. Mencionamos que às vezes nós pensamos até, não está bom aqui, eu vou mudar para outro país. Mas não se resolve assim, se resolve entendendo que eu devo aprender a respeitar o espaço alheio, né? Preservando a pessoa, o indivíduo ao meu lado de qualquer agressividade, seja desde jogar um objeto uma lata de cerveja pela janela do carro, ao invés de conservá-la e levá-la para a reciclagem, até num evento festivo em que eu estou muito alegre, que eu, pela minha alegria, eu quero extrapolar e erguer o som ao máximo e fazer a grande algazarra sem considerar as dificuldades do vizinho ao lado, que às vezes está em enfermidade, às vezes não, mas precisa repousar pelo menos. Então, esses perfis que nós vamos lendo do livro Iniciação Viagem Astral, remete a este entendimento de que cada indivíduo tem suas qualidades, que existe um que tem a qualidade de liderança que é Miramês. Existe aquele que é o mais jovem integrante dentro da equipe já formada, já formatada, que é o Lancelin, e que serviu de escritor da obra, e que é muito útil, está sendo muito útil para nós outros. Então todos eles têm um relevante papel dentro deste contexto, e todos eles se respeitam muito para que o resultado de seus trabalhos seja o melhor. Tá? Tudo bem até aí? Então, feitas essas pequenas considerações aqui, nós podemos começar a leitura, que essa leitura de hoje é curta, que é o perfil de Caena. Alguém gostaria de ler? Ninguém? Então eu leio. Tá? Caena. Caena, quando encarnada no século XVII depois de Cristo, foi rainha de tribos bárbaras nos montes Urais. Jovem,
robusta e inteligente, nunca se descontrolava diante das adversidades. Era um espírito de energia dominante, de uma força de vontade sem limites, que desconhecia qualquer obstáculo, respeitava os inimigos sem temê-los, e, quando necessário, impunha sua autoridade à frente das batalhas. Entre seu povo era considerada profetisa. Vencida em combate pelos mongóis que a odiavam, Caena foi morta por eles e amarrada à cauda de um cavalo montado por um dos líderes inimigos. Seu corpo foi arrastado por terreno acidentado e, de vez em quando, era levado até um riacho onde seu sangue, chamado pelos algozes de sumo venenoso, tingia as águas cristalinas. Naquela época, era essa uma prática comum, à qual eram submetidos os vencidos. Entretanto, Caena, espírito, não chegou a sofrer com tal perversidade, tão logo cruzou o portal do mundo espiritual. Entretanto, Caena, espírito, não chegou a sofrer com tal perversidade. Tão logo cruzou o portal do mundo espiritual, foi amparada por mãos abençoadas que a isolaram da tragédia dos seus restos mortais. Tudo bem? Alguma parte importante aqui que chamou a atenção de vocês, não? Não? Posso falar? Pode. Ela foi, como diz, né, foi tragicamente, né, de todo que ela era quando estava na Terra, mas ela sofreu uma morte muito violenta, mas pelo que fala aqui, acho que logo que começou, ela já puxaram ela para cima, né, parece que ela já saiu do mundo para não sofrer as torturas, né, isso aí isolaram ela. Eu achei bonita essa parte. Sidney, Pois não. deixa eu falar um pouquinho. Assim, a parte que eu achei interessante é o fato dela ser uma pessoa que ela tanto amou os inimigos dela, que mesmo os brutais, no caso, a violência, como ela foi desencarnada, ela já veio preparada com um amor muito grande do coração. Ou seja, ela era uma pessoa muito sábia, porque para passar por uma brutalidade dessa e não querer arrancar o pescoço de um, ela era muito sábia. Realmente é uma parte que chama bastante atenção. Logo no começo da leitura já fala, né? O fato dela trabalhar junto com os amigos, com os inimigos, ou seja, ela não fazia distinção, né? Mesmo no caso a brutalidade, mesmo assim ela seguiu a jornada dela. Perfeito. Essas duas questões, que é justamente o que nós começamos a falar, que a questão, ela era forte, se impunha, né, tinha espírito de liderança, tinha todos os atributos que para uma pessoa de baixa consciência do ponto de vista moral, significaria poder e, por conseguinte, o espírito de abuso, de abusar desse poder. No entanto, aqui, a palavra dominante, para descrevê-la, é que ela respeitava os inimigos. Então, o que significa que era uma pessoa que sabia que deveria atravessar alguns reveses, que deveria sair de um estado de tranquilidade, que era a sua natureza, para um estado de maior imposição física, sem, contudo, menosprezar, sem, contudo, destratar desnecessariamente o seu adversário naquele momento. Que foi uma coisa que ela, e nós nos questionamos sobre isso, é uma coisa que ela fazia, mas ela não teve a reciprocidade quando foi dominada pelos mongóis. Eles simplesmente eles a desrespeitaram de uma maneira que ela nunca havia feito com ninguém. Na nossa consciência, nós costumamos nos cobrar muito tais questões
dizendo, nossa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudei fulano, ajudei ciclano, e olha como as pessoas me pagam. E nós tendemos a nos revoltar quando estas coisas acontecem conosco. É, portanto, necessário que este trecho mostre para nós que nós precisamos fazer uma avaliação melhor de como nós nos comportamos. Porque quando a pessoa nos ofende, tem até uma frase que resume bem isso do Divaldo, né? Se a pessoa te ofende, né, problema dela, né? Se você a ofende, o problema é seu. Então, nós devemos entender que o Evangelho nos propõe justamente isso, não pagar o mal com o mal. Ah, mas qual é a vantagem de não pagar o mal com o mal? A vantagem, tecnicamente, é assim, quando eu vou desejar e intenciono o mal para alguém, eu mesmo articulo criações mentais e essas criações vão dar uma qualidade indesejável para os meus sentimentos, que isto vai permanecer comigo por muito tempo, até que eu mude o meu comportamento de produção mental para qualificar positivamente o meu emocional. E por que permanece por muito tempo? Ah, não, foi só aquele momento, depois passou, nem quero mais olhar para a cara da pessoa. Enquanto eu não modificar os meus padrões psíquicos, eu serei a fonte geradora que haverá de manter aquela condição energética que eu criei. A criação está lá. E a criação energética sempre vai estar buscando, como qualquer elemento da criação divina, buscando sobrevivência. Então ela vai buscar conectividade com a fonte geradora. Se a fonte geradora passa a deixar de estabelecer ou de produzir a mesma energia, a mesma frequência vibracional, esta energia que está lá quieta, porque eu estou alimentando, quando eu paro de alimentar, ela começa a se movimentar em busca de sobrevivência. E ela me desarmoniza, me traz intranquilidade, e me trazendo intranquilidade, eu volto a padrões mentais e emocionais que vão ser suficientes para manter aquela energia por mais um tempo. Então é preciso que eu entenda conscientemente de que isto não é bom, que isto eu não quero mais para mim. E assim a energia se dissipa aos poucos. O grande problema disso é quando nós não tomamos consciência e carregamos isso desta vida para outra vida. Porque isto vai tendo um efeito cumulativo. Na outra vida serão outros problemas. Nas vidas sucessivas serão novos problemas, cujos quais, se eu não soluciono, eles só vão cumulando na alma. E essa acumulação vai fazendo com que, num futuro não tão distante, elas reverberem no corpo físico, na forma de psicopatologias ou somatizando em enfermidades físicas. Tá? Então, algumas coisas nós curamos na vida presente desde que descobramos rapidamente a origem e trabalhemos nisso. Outras coisas vêm de longa existência, de vidas anteriores. E nós precisamos, tão logo entendamos, começar a realizar trabalhos de diluição deste comportamento que nós temos. Tá? Então essa é a nossa parte. Porque a parte do outro, quando nós nos afastamos dele, e não resolvendo a nossa parte, o problema nunca estará resolvido. Ele pode até não lembrar mais de nós, e nós estaremos a sofrer, simplesmente porque nós não mudamos o nosso comportamento. Nós podemos até, como os mongóis fizeram com Caena, até tirar-lhe a vida e vilipendiar o seu cadáver, jogando ao rio, arrastando no cavalo. Mas isto não resolve o problema dos mongóis, que era de desrespeito e de ódio. Eles continuarão com aquele coração repleto daquele sentimento. E, portanto, sofrendo os efeitos, todo efeito tem uma causa, a causa é a sua psicodinâmica, o seu comportamento, sofrendo os efeitos das próprias criações. Tá?
eu entendo esta parte como uma parte interessante e importante para a gente discutir, tá bom? Deixa eu falar mais uma coisa, então. Essa parte que você falou agora, no caso, a mudança da gente, no caso, isso me fez refletir em relação aqui. Quando as pessoas são ingratas, eu ainda tenho muito isso guardado dentro de mim, dá vontade de arrancar o pescoço da pessoa. Então, assim, devido ao fato do que você acabou de falar nesse momento, vai ser um momento para mim refletir. Porque, assim, vai fazer com que eu entenda que, no caso, a ingratidão, mas eu me sinto ingrata. A pessoa nem sabe que está fazendo ingratidão e eu estou ali me martirizando, estou ali sofrendo. Eu tenho muito isso comigo ainda. Não só você, Manu, tem. Eu também tenho, acho que muita gente tem. Mas é bom que você tenha, mas que você reconheça e que você se proponha a compreender como que você pode e deva modificar, possa e deva modificar isso. Tá? Essa é a parte importante. Por quê? Só saber que a gente tem isso e não fazer nada a respeito continua do mesmo jeito. Mas como você está falando que você vai refletir, como você está falando que você vai procurar, pela reflexão, entender como você pode encontrar mecanismos de mudança ou construir mecanismos de mudança, é tudo isso que nós precisamos. Porque lembra do Evangelho, os bons espíritas, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. Eu não consigo ainda porque eu ainda tenho esse sentimento. Mas também pelos esforços para vencer as suas más inclinações. É isso que a gente tem que fazer. Então esse é o bom cristão, o que se esforça. Tá? Então tá bom. Fala, Miriam. Era isso mesmo que eu ia falar. Então, a gente está num processo que a gente já está vendo que realmente nós temos muita coisa. A gente tenta, lógico, faz a nossa parte, mas santo, nós não vamos ser uma Madre Teresa Calcutá, né? Não vamos ser, vamos chegar lá, não. Mas a gente vai evoluindo, e aos pouquinhos, e vendo, né, que a gente tem falha, tal. E uma coisa que acho assim, que eu acho muito interessante, quando a gente se vê numa situação dessa, de muita raiva, de muita, querendo estrangular é a hora da gente parar, respirar, contar até 10 e meditar, sabe? Serenar mesmo, que aí a sua raiva passa. Então, isso é evolução, né? Isso é evolução, a gente vai aprendendo a cada dia um pouquinho. E passa. É experiência própria, passa mesmo. Depois vai dar de novo. Não tem importância, você faz novamente. E assim vamos indo, né? Não é que passe e nunca mais vai ter, não. Ela vai voltar. Mas a gente vai persistir, né? Persistir para caminhar nessa caminhada da nossa evolução. É por isso que quando eu falto na aula, eu sinto muita falta. Mas é devido aos problemas no centro, que às vezes pede para socorrer como você. Sabe como é que é, né, Cid? Socorrer. Então a gente acaba lá socorrendo. Então é assim, quando eu falto na aula, eu sinto muita falta, porque eu aprendo, assim, ler a lição é muito difícil eu ter tempo para ler, porque minha vida é muito corrida. Mas eu aprendo assim com vocês falando, tipo, dando toque que ainda está faltando ali, sabe assim? Mas eu fiz a caderneta, passei... Não, tudo bem, mas acontece que assim, eu aprendo assim com vocês, o dia a dia, quando eu estou na aula, que vocês falam alguma coisa, aquilo... Olha, eu sou assim, poxa, isso aqui caiu para mim. Que nem o evangelho, esse evangelho é para mim? Essa coisa. Mas agora eu vou focar, pretendo focar. Mas você sabe que o evangelho é sempre pra gente. É sempre, 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 sempre. Você fala, não, sempre. Tem uma palavrinha ou duas palavrinhas, sempre é uma mensagem que a gente tem que prestar atenção. Nossa, isso é pra mim, isso é pra mim. Como é que sabe que é pra mim? Como é que descobriu que eu tô nesse estado aí? Lisete e Fátima, querem falar alguma coisa?
Não? Eu queria falar que, assim, logo no começo, né, ele fala, nunca se descontrolava diante das adversidades. Isso aí ficou para mim assim, então, você já vê onde que ela conseguiu chegar, nunca, né? É assim, se a gente olhar para a gente, o nosso descontrole, a gente descontrola ainda, mas não é mais igual era antigamente. A gente se descontrola de outras formas e cada vez procurar amenizar até nunca se descontrolar, que um dia nós vamos chegar lá, mas ainda é difícil. Mas o equilíbrio, né? Por isso que a gente tem que estar com a mente equilibrada, para não entrar em desespero, porque aí você não raciocina, você perde o seu raciocínio. E quando você, que nem a Miriam falou, né, do meditar, do parar, quando você para, aí você consegue pensar que não deva falar nada, né, que deve se afastar, você consegue ter um melhor raciocínio. É essa parte que ficou destacado para mim. E Joia, nessa, então. Então se a vocês gente não pegaram todas. consegue meditar, pelo menos, porque tem gente que ainda não consegue mesmo, é difícil mesmo, não é fácil. Você fala, eu vou meditar e pronto, acabou. Não, é difícil, mas assim, só da gente parar, já quebrou aquela raiva, já quebrou aquele momento de ansiedade, você parou, já quebrou. Então, aí é o processo, né? Então, vocês pegaram todos os pontos importantes desse pequeno trechinho aqui, né? Então nós vamos continuar. Após então a espiritualidade amparar Caena, para que ela não sentisse os reflexos da imposição violenta que era feita sobre o seu corpo físico, e isto é decorrente do quê? Por que eu pedi para vocês trazerem os pontos que chamou a atenção? Para entender que cada um segundo as suas obras, aquilo que ela representava em vida, lhe angariou méritos para que ela recebesse esse amparo. E é só essa fé que nós temos que ter. A fé baseada na convicção de que nós estamos sempre dando o nosso melhor, sem preguiça, sem desrespeito, atendendo às necessidades alheias e compreendendo as dificuldades que cada um tem. Nós já falamos isso uma vez, só vou arrematar antes de eu começar a leitura, que é assim, a importância de meditar sobre si é para duas coisas. Primeiro, para reconhecer as nossas fragilidades e aquilo que nos desarmoniza, para nós modificarmos o nosso comportamento psicoemocional. E o segundo é para nós reconhecermos os limites das nossas forças. Porque quando eu quero ser cristão, então todo mundo que me pedir auxílio, eu me vejo obrigado a auxiliar. Tá, Manu? Toda vez que alguém te pedir auxílio, você se vê obrigado a auxiliar. Não é assim. Você tem que ter, pelo autoconhecimento, e isso só se faz com introspecções meditativas, reconhecer qual que é o seu limite. Hoje eu falo para Manu, dá para você, por exemplo, ir ao médico comigo aí, que uma consulta de rotina, mas o médico pediu para ter um acompanhante. Primeiro, você está disponível, não de tempo, mas nem fisicamente tanto, mas psicologicamente. O quanto que você já trabalhou no dia, o quanto de problemas você está tentando resolver seus naquele dia, e fisicamente, o quanto que você já trabalhou fisicamente naquele dia, como que está a sua condição psicoemocional e física, é o primeiro pensamento. Eu tenho de 100% de energias, já usei essa analogia outras vezes, 100% de energias, eu estou com 40% a menos, só tenho 70%. Para você me atender, você vai ter que gastar minimamente mais 50%. Então, se você vai ficar só com 35%, é suficiente? 35%? 35% de energia para Manu? Depende de outras duas análises que nós vamos fazer. O Sidney só tem a Manu para recorrer?
a Renata não pode ir com ele? Um outro parente não pode ir com ele? Segundo, ele falou que não era tão grave. É urgente ou emergencial? Porque existe diferença entre urgência e emergência, né? Se não for emergencial, se for só urgente, tá? Ela deve considerar, bom, a Renata poderia ir com ele, não é emergencial, é só urgente. Então, não cabe eu gastar os meus 35%, porque depois quem vai me amparar nesse déficit energético no qual eu vou me encontrar? Mas se for emergencial, do tipo assim, vamos ser drásticos, né? O Sidney acabou de ter uma síncope aí, né? Caiu no chão, tá babando, não tem, a Renata tá longe, a Manu é a única pessoa que está lá e ela só tem 35%. É uma emergência, porque se não for a Manu, o Sidney vai para junto da Caena, né? Então, aí sim se justifica gastar os 35%. Isso faz parte da exercitação do desenvolvimento humano, também desenvolvimento intelectual e dos sentimentos, porque eu tenho que ter o melhor sentimento para comigo mesmo. A minha responsabilidade para a vida é comigo e para com o coletivo. Mas eu não devo entender que comigo e com o coletivo é eu assumir responsabilidades diretamente para com os outros. Eu devo entender que quanto mais eu me transformo, mais forte eu me encontro. E o reflexo da minha transformação vai auxiliar o outro. E no campo das ações propriamente ditas, da caridade, aí sim, quanto mais forte eu estiver, maior será a minha possibilidade de contribuir caritativamente. Às vezes eu preciso agir, às vezes eu só preciso orientar. Como a Lisete falou, né? Se o Sidney tiver uma síncope e a Manu não cuidou de si, ela vai entrar em desespero. Daí ela vai ligar para a Miriam, que vai ligar para a Dona Almerinda, que vai colocar aqui no grupo do WhatsApp que nós temos, e todo mundo vai, sério, não acredito, o que aconteceu com o Sidney? Nossa, mas como que ele tá? Para onde ele vai e tal? Todo mundo entra em desespero e ninguém resolve nada, que foi o que a Lisete falou. Então nós precisamos nos fortalecer. Se você está com 35%, você tem que entender o seguinte, opa, é hora de reabastecer. E neste reabastecimento, não só no ponto de vista das energias físicas, também fazemos as nossas reflexões de como eu vou me comportar daqui para diante para manter esse quantum de energia mais elevado que 35% ou 70%, 35% porque ela quis compartilhar comigo, né? Então 70% de energia. Como que eu faço para manter isso, pelo menos que não caia abaixo de 70%? Uma das medidas é essa, não doando 50% para o Sidney quando ele pode lançar mão de outros recursos para ser atendido no médico. Tá? Então isso não é falta de caridade. Nós temos que entender muito bem o que é caridade. Caridade para conosco mesmo também. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então ela foi socorrida e o texto continua assim. Após um período de refazimento, voltou ela com mais fulgor em espírito ao povo que tanto amava, procurando ajudá-lo, bem como aos considerados inimigos de sua tribo, que eram os mongóis. Então ela foi ajudar tanto o povo dela, quanto aqueles que vilipendiaram seu cadáver, né? Que mataram-na e vilipendiaram seu cadáver. Procurou inspirar os líderes na criação de novas leis mais humanas e justas, ampliando os direitos dos mais necessitados e submissos. Alma sensível, Caena passou a observar e se interessar pelas coisas da natureza, vendo nela um mundo novo e um imenso campo de aprendizado a convidá-la. Foi num dia em que contemplava as maravilhas da criação do Pai, sentindo a vida palpitar em tudo e o amor do Ser Supremo irradiar em todas as direções, que ela ouviu uma voz com a suavidade peculiar dos seres angélicos lhe dizer: Filha, nunca penses que o universo é morto e que a raça humana independe da força universal que se chama Deus. Não existem povos privilegiados pelo grande arquiteto,
nem seres que ocupem posições de destaque eternamente no comando das nações. O Criador dá oportunidades a todos e pode retirá-las quando lhe apraz. Desde o pária mais obscuro da terra até o mais célebre pastor de almas, todos recebem a mesma assistência do alto, como a chuva que cai sobre justos e pecadores. No entanto, cada um assimila essa força divina de acordo com seu merecimento e capacidade de recepção. A justiça de Deus é imensurável e imutável para todas as criaturas. Ingressa, minha filha, na escola da natureza, colocando todo o amor no aprendizado para poder ajudar mais e as portas da Universidade de Deus abrir-se-ão para suprir as tuas necessidades de conhecimento. Sê feliz. A voz silenciou e Caena olhou em volta, procurando inutilmente quem pronunciara tais palavras. Em prantos, caiu de joelhos, beijando o solo arenoso, como se regasse com suas lágrimas as sementes daquilo que ouvira. Quis agradecer, mas sumiu-lhe a voz e obscureceu-se o seu raciocínio. Apenas conseguiu chorar. Quando readquiriu o equilíbrio, era alta madrugada no tempo dos homens. Cambaleante, notou a presença de 2 anciãos que a ajudaram a se levantar, convidando-a a repouso tonificante. Graças à sua natureza forte, em poucos segundos respirava aliviada em um casarão confortável, onde seus benfeitores lhe trouxeram um líquido de agradável sabor que lhe refez as energias. Logo em seguida, Caena dormiu profundamente. Eu vou terminar a leitura, tá? A partir desse dia, Caena se entregou ao estudo da natureza, principalmente da flora, encontrando nas matas do Brasil recursos extraordinários e um campo de trabalho grandioso. Passou a se dedicar também à assistência das tribos indígenas e, quando a nação abençoada foi descoberta por Pedro Álvares Cabral e os negros africanos passaram a ser traficados para cá, fez-se protetora daquela gente humilde e servidora, cujos braços eram a melhor ferramenta da época. A sua equipe estava sempre presente em todos os pontos do país. Caena sabe comunicar-se com todos os reinos da natureza e deles extrair o necessário ao bem da coletividade, sendo por isso mesmo muito solicitada em todas as regiões da grande nação, atendendo sempre com presteza e bom ânimo, demonstrando equilíbrio em suas mínimas atitudes. Extrai substâncias dos vegetais com um simples gesto e devolve com facilidade as energias que sobram em suas tarefas. A grande fonte de suprimento para que nada se perca ou irradie sem necessidade. Ao conhecer os ensinamentos do mestre, apaixonou-se por sua filosofia celestial, da qual nunca se esquece na sua lida do bem. Gosta imensamente de ouvir todas as dissertações evangélicas, delas tirando profundas deduções. Está conosco nesta expedição e nunca reclama do trabalho a realizar, fazendo sua parte com profundo amor. Já teve algumas reencarnações no Brasil, mas, quando volta à pátria espiritual, retoma a forma de Caena, por ter sido naquela vida que ocorreu a explosão de luz em seu sensível coração. O perfil de Caena. Cabelos longos e negros, bem volumosos, grossos e brilhantes. Sobrancelhas fechadas e espessas. Mostra algumas rugas na testa. Apesar da aparência esbelta, seus ombros são largos e as mãos grossas e alongadas. Tem o nariz um pouco adunco e, no rosto ovalado, apresenta uma expressão de constante energia. Dificilmente sorri, embora esteja sempre de bom humor. 14 minutos para quem quiser falar antes de virar na outra sala. Vocês não falam, eu falo, depois vocês não reclamam, hein?
Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes, que é a questão do despertar. Como a Miriam sempre dá material para a gente falar, né? A Miriam disse que, assim, nós nunca seremos Madre Teresa de Calcutá. É sim e não. Sim, porque é pouco provável que nós venhamos numa condição feminina em uma encarnação e que, por coincidência, sejamos batizados como Teresa. Tá? Depois, se nós não nascermos acho que é na Capadócia, né? Não, esqueci qual. Eu acho que não é Capadócia, de Teresa de Calcutá. Depois, se nós não nascermos lá, e se nós não formos cumprir o nosso ministério em Calcutá, na Índia, e também se nós também não tivermos bagagem moral para desincumbirmos aquilo que ela desincumbiu, não, nós nunca seremos Madre Teresa de Calcutá. Mas nós vamos evoluir e nós somos perfectíveis, ou seja, suscetíveis de aperfeiçoamento incessante. E em algum momento nós chegaremos a um nível espiritual que Teresa de Calcutá tinha na época em que nós a conhecemos enquanto em vida. Mas o que nos diferirá de Teresa de Calcutá será os dons que nós desenvolvemos. Estes serão diferentes. Poderão até ser parecidos, mas não iguais, porque os dons representam, e o desenvolvimento desses dons representam, a individualidade humana ou a personalidade daquele espírito que se dedicou a determinada área. Então, Teresa de Calcutá e Caena, em algum momento, elas despertaram, que foi o que falaram aqui de Caena, que na personalidade Caena é que ela reconheceu o seu melhor momento. E é por isso que ela se apresenta ainda hoje, embora tenha passado por outras encarnações, na forma da melhor personalidade ou da melhor época experienciada para ela, que foi o momento do seu despertamento. A outra coisa é que quando nós falamos de dons divinos, e é por isso que nós mencionamos que nós não somos parte do todo e sim compomos o todo, como pequenas células de um grande organismo universal que está imerso na harmonia do amor, é que nós temos que entender que o nosso dom em particular, que caracteriza a nossa individualidade, ele é muito útil às pessoas. E o dom de Caena, aquilo que ela veio a desenvolver, segundo a orientação que ela recebeu daquele espírito que ela não conseguiu identificar, é de que ela devesse observar mais as coisas, se apropriar das coisas que ela começou a conhecer e a amar, né? Que foi o reino da natureza. Ela imergiu num campo científico que antes ela não tinha. Quais eram as qualidades de Caena? Eram qualidades essencialmente morais. Ela respeitava os inimigos, tá? Ela tinha extrema paciência, qualidades morais. Mas no campo das ciências, e nós devemos crescer em todos os campos, ela ainda não tinha nenhum dom desenvolvido, mas ela percebeu a beleza da natureza divina e ela começou a se interessar. E os nossos anjos protetores ou mentores, eles são bem assim. Eles percebem em nós qualquer ínfima possibilidade de boa disposição para qualquer setor e imediatamente eles não perdem tempo. Eles começam a nos estimular mentalmente. Uns ouvem, aqueles que têm maior sensibilidade, outros têm aquilo como uma intuição, outros como um sutil pensamento que lhes ocorre e fala assim, nossa, legal, eu poderia fazer isso. Mas se não anotamos e não deixamos algo registrado, é possível que nós nos esqueçamos quando não temos esta informação ou este chamamento impactando-nos fortemente pela sensitividade ou pela mediunidade ou por qualquer outro evento. Então, às vezes, nosso mentor, o anjo guardião, tem que nos repetir as mesmas propostas para que água mole, pedra dura,
nós despertemos em um momento. Mas para ela não foi necessário, porque ela estava em espírito, tá? Aqui ela já estava em espírito. E em espírito ela recebeu uma orientação de outro espírito, que provavelmente seja de uma ordem muito elevada, porque ela sequer conseguiu percebê-lo. Ela apenas ouviu. E ela se jogou dentro disso que ele fala aqui. Ele fala assim: ingressa minha filha na escola da natureza, colocando todo o amor no aprendizado para poder ajudar mais, e as portas da universidade de Deus abrir-se-ão para suprir as tuas necessidades de conhecimento. Ele está propondo um avanço científico na composição de crescimento daquele espírito que já tinha feito a parte moral. Tanto é que ela tomou conhecimento do Cristo planetário quando ela veio para o Brasil, em espírito, para ajudar. E ela se identificou imediatamente com a proposta de amor do Cristo de luz. Então essa parte moral, ela já tinha bem consolidada consigo mesmo. E por que isso é importante para nós? Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Falta 7 minutos. Por que é importante nós ouvirmos isso? É justamente para nós entendermos o quanto que nós nos demoramos por inação, né? Ou simplesmente por não nos movimentarmos, por ouvirmos a nossa voz interior e acharmos até bacaninha aquilo que nós ouvimos, mas não registrarmos, para que possamos estudar e fazer um planejamento futuro dentro daquilo que nos animou. O quanto às vezes nós passamos por uma casa espírita ou por outros setores do saber humano, temos essas oportunidades, e o quanto nós deixamos de lado, imaginando que, mais para frente eu faço, eu tenho a eternidade para resolver isso, quem sabe na próxima encarnação. Já falamos muito isso, já temos muito nesta tecla, que o momento em que nós tomamos consciência de algo é o momento em que nós deveremos recolher as nossas mangas e pôr as mãos à obra. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque é bom, né? Simplesmente porque é bom, porque é ótimo, porque é excelente. E também porque para nós não ficarmos nos admirando o socorro imediato que Caena recebeu, porque esse socorro foi decorrente do mérito. Quando nós abrimos mão da oportunidade de trabalho, automaticamente nós falamos para Deus: Deus, eu estou satisfeito desse jeito, eu não quero trabalhar, obrigado pela oportunidade, mas pode passar para Miriam, pode passar para Dona Almerinda, pode passar para o outro. Não havendo trabalho ou esforço da minha parte, não havendo esforço da parte de Caena para entrar nesta universidade de Deus, através do estudo científico da natureza, ficando só ela satisfeita com as aquisições de ordem moral, é muito possível que ela tenha dificuldades mais adiante. E se nós, que entregamos as oportunidades que recebemos para outro, se eu entrego a minha oportunidade para Miriam, porque eu não estou afim agora, ela deixa para a próxima encarnação, Senhor, eu não posso reclamar depois de passar, vamos usar o exemplo da Caena, por exemplo, de passar desta vida para outra vida com dificuldades acerbas, visto que eu não tenho o apoio de um mentor, de um protetor, de alguém que possa me recolher, quando eu também não me disponho a ouvir estes companheiros. Se eu não sou o bom campo de trabalho, eles também têm os seus trabalhos a realizar. Eles vão assessorar aqueles que querem trabalhar. Mas quando eu estiver em necessidade e em dificuldade, né, talvez eles não consigam me dar aquilo que eu esperava receber. Eles vão dar o seu melhor, mas talvez eu não receba aquilo que eu esperava receber, simplesmente por falta de mérito. Tá? Porque eu tenho que aprender. A vida terrena tem um caráter exclusivamente educativo. É só educativo. E se eu não quero me educar, tá, eu repito de ano. Tá? E repetir de ano significa repetir as mesmas provas
ou recomeçar novas, ou iniciar novas expiações, que representam as reparações daquilo que eu deveria ter feito e não fiz, ou daquilo que eu fiz de forma equivocada, que devo corrigir. Tudo bem? Pode falar, Miriam. Abre o microfone, você tem 3 minutos. Se acabar, eu aviso, eu passo você para outra sala. Ah, tá. Tá bem. E aí, quando fala aqui no começo da Caena, fala que ela era muito inteligente, ela era considerada assim, até uma profetisa, né? Então, ela já tinha um monte de tributos, assim, de coisas assim, bem linda, né? Bem bonita, da personalidade dela mesma, né? Não sei quantos anos tinha, não sei como é que era isso aqui, não. Mas, assim, ela já tinha isso antes, depois aconteceu toda daquela da morte, né, dela, de terem pego ela, levou, arrastou, não sei o quê, ela ouviu a voz e tal, mas antes ela já tinha, né, todo esse dom aí de caridade, de amor, e era considerada uma profetisa, né, ela já tinha, assim, então ela não precisou, sei lá, fazer mais ainda, já era dela, não era, pelo que conta aqui no começo, era uma coisa já dela, não era? Então, quando você fala assim, já era dela, a pergunta é, a partir de que momento se tornou dela? Tá? O momento que nós adquirimos virtudes é um momento explosivo, é um momento único, é um momento em que a nossa consciência realmente se apropriou de todos os elementos informativos que ao longo de várias existências nós estávamos experienciando. É justamente essas oportunidades que nós mencionamos. Quando Deus me oferece uma oportunidade e eu a recuso, eu abro mão de um elemento informativo. Talvez eu já tenha 99% de elementos que passíveis de me dar uma consciência mais ampla sobre a vida de relação e sobre a minha própria vida. Mas falta um elemento. E eu recuso. Eu falo, não passa para Miriam. Enquanto eu não me apropriar deste elemento, é porque eu não aprendi o suficiente. E daí eu tenho que repetir até que eu consiga formar o quadro ideal, ou quadro consciencial ideal, para que eu possa dizer, eu tenho a virtude da paciência, ou tenho a virtude da compaixão, ou tenho qualquer outra virtude. Então, quando nós falamos assim, quando você fala assim, já era dela, nós temos que fazer essa pergunta. Como que isso aconteceu? Tá? Em que momento isso aconteceu? Houve uma trajetória. Por isso que eu falei que nós não seremos, quando você diz assim, nós não seremos Madre Teresa de Calcutá, sim e não. Não, porque é um espírito único, que ele aquinhoou as suas virtudes em experiências que provavelmente nós vivenciaremos, mas de forma em momentos e em contextos diferentes da dela. Tá? Isso é fato. Porque aqui fala, né, que ela não se descontrolava, ela era uma pessoa assim, bem light, né, pelo que entenda, que fala aqui, podia fazer o que fizesse, ela mantinha a serenidade, né, pelo que fala aqui, né, no começo, então ela era uma pessoa diferenciada, né. Mas que desencarnou e faltava uma coisa. Que coisa que foi essa? Foi. Aí tá nessa outra página aqui, né? Vamos ver, vamos analisar. Vamos ver aqui. Voltou, mas fogão. Não. Continuou com o mesmo amor, não sei o que, aumentou até, né? E a natureza. Foi esse? O desenvolvimento intelectual e ou científico. Porque tudo que você falou que ela tinha é de ordem moral. Sim. Tá? E como nós não podemos estacionar, isso não era o bastante, o guia espiritual que sussurrou ao seu ouvido falou para que ela ingressa minha filha na escola da natureza, colocando todo o amor no aprendizado
para poder ajudar mais, e as portas da universidade de Deus, por que ele usa esse termo? Justamente para remeter o nosso entendimento às questões do conhecimento. Tá? Então ela já tinha a parte moral. Faltava para ser mais plena e mais feliz a parte intelectual. Ela escolheu a natureza como primeira porta, mas a natureza é só uma etapa do degrau do crescimento intelectual. Depois que ela se apropriar, ou seja, vai chegar um momento que ela estudou tanto a natureza que ela já vai estar satisfeita naquele campo e vai precisar entrar em outro campo da intelectualidade, da área do saber. Tá? Beleza, deu insight aqui. Belezinha. Antes de eu passar para vocês, eu só vou fazer mais uma observação aqui dessa parte que nós lemos aqui. Em algum lugar está escrito aqui que sempre que for necessário, Caena é aquela pessoa nos empreendimentos desta equipe de Miramês que saberá obter os recursos da natureza, as energias da natureza, para poder entregar em qualquer processo. Isso nós vamos ver mais adiante no livro, vários episódios em que eles pedem para que Caena vá utilizar busque os seus recursos para entregar, para ajudar alguém, no plano físico ou no plano espiritual. Mas o importante aqui é ver o tamanho da sabedoria de Caena, que ela buscava os recursos, utilizava o que era necessário e devolvia depois para a natureza, para que não houvesse desperdício, que era aquilo que a dona Almerinda, nós estávamos falando antes de começarmos o nosso encontro, que quando nós não pensamos dessa forma, eu falo, por exemplo, eu não vou tomar mais essa água aqui, né? Chego para minha esposa, quer, Rê? Ela fala, não quero. Vou jogar fora então. Isso é um recurso da natureza. Eu posso fazer qualquer outra coisa menos jogar ralo abaixo. Mas se eu jogar ralo abaixo vai para o rio. Tudo bem, mas os rios são poluídos, então vai desperdiçar água mesmo assim. Se ninguém quiser tomar, e eu não vou guardar também, olha, eu não vou guardar para dar para a primeira pessoa que bater a minha porta pedindo água aqui, porque eu já bebi essa água, tá? Então eu tenho que ter respeito pelo semelhante. Mas eu posso colocar na plantinha, e aí eu não estarei desperdiçando a água, tá? Então nós temos que agir com os recursos que Deus provê a nós com sabedoria. E é justamente isso, não é, dona Almerinda, que nós estávamos debatendo, que nós só estamos neste momento caótico, em que o clima está em desequilíbrio e, por conseguinte, enchentes, o calor excessivo, a epidemia das picadas dos insetos, um Covid, tudo isso acontece por falta de desrespeito do indivíduo humano, que começa nas pequenas atitudes, desde não jogar uma latinha de cerveja pela janela do carro, porque eu não quero sujar o meu carro, mostrando quão egoísta eu sou, sem pensar e sem respeitar as pessoas que estão na rua, até as maiores atitudes, porque quem é probo, né, consciencioso e probo no pequeno, também o é no grande. Tá? Tudo bem? A palavra é de vocês agora, aí, se quiserem fazer outras observações. Pode falar. Posso falar uma coisa? Pode. Como estava falando, né? Pode, né? Está acontecendo muita coisa, mas como falo, eu vi uma vez uma mensagem do Bezerra, doutor Bezerra de Mendes, falando que tudo isso ia acontecer, mas nós não podemos nos afligir, né? É orar e procurar com sabedoria enfrentar. Porque tudo isso estava previsto, né? Foi previsto que ia acontecer. Mas falando da história aqui, você falou que ela queria vir no Brasil, e ela esteve no Brasil na época do Pedro Álvares Cabral, né? Está escrito aqui. Ela sempre gostava da natureza, e para os escravos ela foi uma pessoa querida também, né? Para as pessoas, né? Pelo que dá para entender aqui, né? E ela é uma pessoa de luz, né? Só que ela veio para sofrer, né? Deve ser de coisas passadas. Isso que dá para entender, igual falou do jeito dela entender as pessoas, né? Não brigava. Ela podia ter alguma coisa, mas ela segurava e falava, eu estou aqui por alguma coisa, às vezes no íntimo dela. Então, essa leitura foi muito bonita, viu?
falar muita coisa dela, né? Ela era muito querida, mas precisava vir, né? Isso que eu achei bonito demais. Olha, fazer uma observação assim para a gente, né, que eu já falei, a minha proposta aqui é ficar provocando reflexões, tá? Então, assim que a dona Almerinda falou que ela veio para sofrer, eu entendi que foi baseado na forma em que ela retornou à espiritualidade com a violência sofrida pelos mongóis. Foi por isso? Foi? Tá. Mas pensemos o seguinte. Vamos desengessar, digamos assim, velhos conceitos que nós temos. Toda vez que nós nos reunimos para estudar, vamos desengessar alguns conceitos que são bem velhos, enquanto falamos de espiritualidade, vidas sucessivas, vidas passadas e reencarnação. Nós temos conosco que tudo que nós passamos, tudo que nós passamos, é decorrente de uma lei de causas e efeitos. E isto é verdadeiro. Tudo tem uma causa e toda causa provoca um determinado efeito. Todavia, quando nós falamos de encarnação e desencarnação, as coisas não funcionam bem desta maneira, que é um conceito do Código de Hammurabi, da lei da retaliação. Olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa desencarna, e daí nós vamos fazer uma análise só nessa questão do desencarne de Caena, se a pessoa desencarnou com extrema violência sofrida pelos mongóis, podem ser várias coisas. Eu vou colocar algumas hipóteses e também não vou ser leviano de falar que nós devemos ficar atrelados a só essas hipóteses, mas só para nós pensarmos de uma forma mais abrangente. Pode ser uma expiação? Se o mundo é de provas de expiação, pode. Tá? Algo que ela fez que ela precise expiar. Pode ser uma prova? Pode também, porque como vocês falaram, ela respeitava os inimigos. E mesmo depois do seu desencarne, ela cuidou da sua gente e também cuidou dos inimigos. Então poderia ser uma prova, para ver como ela ia se comportar, com compaixão ou com revolta. Tá? Mas nós temos que ver que entre expiação, e expiação só tem uma finalidade, que é uma finalidade educativa, que é a reparação daquilo que nós fizemos lá atrás. Caena já veio com uma parte moral muito desenvolvida, e isso ficou provado quando ela passou para o mundo espiritual e cuidou dos seus, mas também fez conta de cuidar dos inimigos. Tá? Então nós tiraríamos a parte da expiação e ficaríamos com a parte da prova. Tá? Então pode ser uma prova. Mas que tipo de prova? Uma prova consciente ou uma prova inconsciente? Porque há diferença. Qual é a consciente? É quando o espírito já adquiriu uma certa maturidade consciencial, que ele é capaz de propor a prova que ele queira passar. E há uma concordância da espiritualidade, porque este espírito é lúcido. Ele consegue abranger não só as suas deficiências, como os benefícios futuros, se ele cumprir bem aquela prova. Então, esta é a prova consciente. A prova inconsciente é aquela assim: olha, você fez bastante bem, tá, Fátima, no planeta, tal. Você só tem umas duas coisinhas para espiar aí, né? Que são coisinhas simples. Mas, para que você consiga e você deseja reparar o mais rápido possível isso, você não quer passar por uma prova de tal natureza? Daí a Fátima fala assim: nossa, mas isso é difícil. Será que eu consigo? Onde nós vimos isso? Nós vimos isso no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Que cada um deles se comportou diante das tarefas de uma forma. Uns pedantes: não, pode deixar comigo, se depender de mim vai dar certo. O outro vacilante: será que vai dar certo? Não, mas é difícil. Aqui a gente sabe que aqui parece que é tudo mais fácil, mas chega lá a gente sabe que é difícil.
E o outro, totalmente inconsciente, falou o seguinte: ó, eu não tenho mais tempo para errar, eu já errei muito, né? Então eu tenho que aceitar. Todos, de certa forma, falharam. Né? Todos, de certa forma, falharam. Mas o espírito consciente dos seus haveres, ele mesmo propõe, porque ele reconhece as suas forças. Por isso que nós falamos sempre de introspecção meditativa, para nós entendermos até onde nós podemos chegar, qual é o nosso limite, porque sabendo o nosso limite, eu sei quanto que eu posso doar, inclusive. Para não começar a doar e depois ficar reclamando. Ah, a dona Almerinda pediu ajuda para mim, fui lá e ajudei a dona Almerinda, agora eu estou precisando da ajuda dela, pedi uma vez, ela falou não, tive outro problema, falou não, tive outro problema, ela falou não, ah, eu não consigo, tá? Porque o problema é meu, eu que quis ir ajudar. Ela não me amarrou e não saiu me arrastando, como arrastaram Caena pelo cavalo, para falar assim, ó, você tem que me ajudar ou você morre. Tá? Ela não fez isso, fui eu que quis. E eu estou sofrendo por quê? Porque eu não sabia qual era o tamanho das minhas forças, ou porque eu achei, falei, eu vou ajudar ela, quando eu precisar ela vai me retribuir. E não funciona assim. Então, mais uma dica sobre Caena. Caena, ela ajudou os inimigos, o que mostra que ela passou por uma prova consciente. Então não era expiação. Tão consciente era que sequer os espíritos deixaram ela sofrer as imposições de dor do corpo e resgataram ela rapidamente. Então veja bem, o que nós estamos propondo é que nós analisemos o fato em concreto para que nós não tenhamos aquela concepção engessada de que, ó, foi atropelado, deve ter atropelado alguém na outra encarnação. Teve um infarto, deve ter apunhalado o outro na outra encarnação. Isso é o Código de Hammurabi, lei, é pena de talião. Olho por olho, dente por dente, que Moisés manteve por um tempo para amedrontar o povo indisciplinado, para ver se eles tomavam um pouco de vergonha na cara e se movimentavam. Tá? Hoje nós não precisamos mais disso, porque a nossa consciência já está ampliada a um tal ponto que quando você fala de reencarnação, experimentem pegar uma pessoa que entrou na casa espírita que vocês frequentam pela primeira vez e chegar e falar e tentar explicar sobre reencarnação. É capaz da pessoa te dar uma aula, mesmo não sendo espírita. Porque tem tudo na internet. Tem coisas boas e coisas duvidosas. Porém, se a pessoa tiver uma capacidade de selecionar, se ela for seletiva, e é isso que nós estamos fazendo, tentando selecionar a história de Caena para saber o porquê que ela passou agora nessa conversa, o porquê ela passou por este momento difícil, nós, uma pessoa seletiva, consegue definir melhor do que nós outros o que é reencarnação. Isso é fato. Todo mundo sabe da vida espiritual. Todo mundo sabe de leis de causas e efeitos, que é uma lei física e não é uma lei exclusivamente de ordem moral. Tá? E a outra questão para nós finalizarmos aqui a nossa fala sobre Caena é justamente isto, que quando ela era tão consciente que quando ela desencarnou, ela foi ajudar o seu povo imediatamente e também os inimigos. Mas no contexto, para a gente firmar aqui o porquê que foi uma prova consciente pela qual ela passou, é que o contexto em si não permitiria para nenhuma pessoa naquela época em que ela viveu ter uma morte diferente, porque os mongóis eram inimigos do seu povo. Tá? Quantos, além dela, eles não flagelaram da mesma forma? Era natural, faz parte do contexto. Então não foi uma prova pesada, foi uma prova em um contexto em que ela estava inserida e que era praticamente inevitável que acontecesse isso com ela em algum momento. Tá? Era um contexto de extrema violência, de guerra entre tribos. E a tribo mongol era uma tribo guerreira e forte, poderosa. E eles temiam da tribo da Caena justamente apenas a Caena. Então eles iam arrastar a cavalo qualquer um. Mas a Caena eles ainda deram uma caprichada melhor, porque eles a temiam. E quando conseguiram impor a sua força, aí eles
fizeram literalmente aquele carnaval. Né? Então, só isso. Alguém quer falar mais algo? Quando você fala em relação a, ao momento que eles fizeram essa barbaridade, porque era o que eles tinham naquele momento de como conhecimento, como a época da forca, a época da fogueira, seria o momento em si que você quer dizer? Isso, aquele contexto, aquela época, assim que os mongóis eram tribos conquistadoras, era uma tribo conquistadora. E a tribo da Caena era a tribo que eles queriam conquistar. A única dificuldade era a própria Caena, que era muito forte e muito sábia, muito estrategista na arte da guerra. E ela era a linha de frente da guerra. E eles combateram-na várias vezes e perderam várias vezes. Naquele momento, a pena de morte, né, a sentença, poderíamos dizer assim. Qual que era a sentença, por exemplo, dos judeus na época do nazismo? Câmara de gás e outras barbáries. Qual que era a sentença das bruxas na época da Joana d'Arc? Era a fogueira. Qual que era a sentença de Tiradentes do Brasil colonial? Era a forca ou a decapitação. Qual foi a sentença de Jesus e dos seus discípulos? A crucifixão de todos, com exceção de João Evangelista, que morreu de velhice, morreu naturalmente, causa natural, e de Pedro, que não se achou digno de morrer crucificado como Jesus e preferiu a cruz no formato de X. Né? Então, era o contexto em que ela estava, que ela não poderia fugir desse tipo de situação se ela fosse capturada. E isso cedo ou tarde aconteceria, porque os mongóis eram muito, muito poderosos na arte da guerra. Uhum. Ok. Mais alguém? Eu ia falar da busca dela de sempre estar aprendendo, apesar dela já ter adquirido grandes... ela era muito sábia já, e mesmo assim ela não parava de buscar outros conhecimentos. E aí a gente traz para a gente, será que a gente está buscando novos conhecimentos para podermos ser instrumentos realmente o que necessita, né? Porque quanto mais conhecimento, mais a gente vai poder ajudar, a gente vai ser um melhor instrumento, né? Porque senão tem coisas que eles vão procurar outra pessoa, porque a gente não vai ter aquele conhecimento, por exemplo, conhecimento das ervas, conhecimento do reiki, vamos supor, né? Tem várias outras dimensões de conhecimento. Aí eu fico pensando comigo, né? Quanto ainda eu posso aprender para ser um recurso melhor para poder ajudar, né? No que necessita. Exatamente. Isso que você falou é bastante propício, Uli, porque é assim, se nós imaginarmos o livro da vida terrena, quanto de conhecimento está acumulado no planetério, né? Naquilo que eu costumo chamar de biblioteca universal, onde eu sento para respirar e para tentar resolver os meus problemas, e eu recebo uma inspiração que nem sempre é fruto de uma inteligência, de uma individualidade, mas às vezes a ideia está pululando no ambiente doméstico lá e eu simplesmente me sintonizo e resolvo um problema. Então, no curso dos bilhões de anos registrados na história etérea que a Terra tem representado, quantos conhecimentos se perderam ao longo da vida? Para quem é espiritista e está em aliança, né, jungido à aliança, tem os livros que nós lemos que fala do próprio Armon, que fala sobre os Atlantes, os Lemurianos, na própria apostila chamada Apostila Amarela, que é o livro Iniciação Espírita, que fala de povos que tinham um conhecimento que nós nem imaginamos hoje, e por que não, se lá atrás, milhares de anos eles tinham e hoje nós não temos? Porque nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nós nos interessamos em outros setores
que vão nos trazer um certo prazer, e vamos largando coisas que são importantes guardarmos e carregarmos conosco de lado, e esses conhecimentos vão se perdendo. Tá? A Biblioteca de Alexandria era a representação de uma pessoa que sabia da importância dos registros, e o que fizeram com aquele patrimônio histórico, aquele patrimônio da humanidade, para mostrar poder? Simplesmente atearam fogo lá e tudo se perdeu. Tá? O próprio, você mencionou o Reiki, o mestre Usui, ele tinha um insight de que alguma coisa ele poderia fazer, ele já trazia consigo intuitivamente que ele poderia fazer alguma coisa no campo da manipulação das energias para a cura. E ele fez o quê? Ele buscou incessantemente e encontrou no Tibete, num templo tibetano, junto aos monges, alguns sutras antigos, e leu os sutras. Mesmo assim, ele não entendeu muito bem se aquilo que ele buscava estava realmente lá. Ele fez sentido, é aquilo que nós falamos. O que está aqui faz sentido, mas como eu vou usar isso? Como que ele conseguiu associar o que ele precisava com o que estava escrito? Num recolhimento no Monte Kurama por 21 dias em estado meditativo. Ou seja, neste estado meditativo aconteceu com ele o que aconteceu com o Akaena similarmente. Né? Ele recebeu o contato de espíritos superiores que tinham esse conhecimento ancestral pela exercitação, tal qual a Akaena exercita na natureza, tem outros saberes, e entregaram para ele, ou seja, melhoraram a sua visão, o seu entendimento sobre aquilo que estava escrito, não porque eles melhoraram em passe de mágica, mas porque ele já era um buscador e ele já vinha meditando sempre. Então ele tinha um arquivo anímico, um arquivo próprio de conhecimento, de elaboração, que faltava o encaixe de algumas pecinhas. E eles encaixaram essas pecinhas para compor o conhecimento que ele, didaticamente, nos traz de uma forma passível de que nós entendamos. Por que passível de que nós entendamos? Porque se ele fosse entregar o conhecimento da forma que ele recebeu, do tanto que ele estudou, do quanto ele estudou, possivelmente nós ficaríamos assim: nem sentido faz para mim, eu vou procurar fazer outra coisa. Então ele estabeleceu uma programação, digamos assim, uma programação didática que fosse suficiente para o nosso entendimento. Por isso que um aluno do nosso curso outro dia falou o seguinte: olha, eu não utilizo quaisquer um dos símbolos do curso, que foram ensinados no curso. Tá? Daí nós ficamos, tudo bem, vou fazer o quê? Nós ensinamos. Se ele quer usar ou não é outra questão, é questão de entendimento. Mas a justificativa foi assim: porque eu já sou sensitivo e porque eu já desenvolvo a mediunidade. O que nós temos que entender, assim, em qualquer área de saber, são duas coisas básicas. O quanto nós lemos não significa nada. É preciso ler, nos recolher, para buscarmos interiormente a significação de cada uma das coisas que nós lemos. Mas tem um passo que também é fundamental e importante para que se estabeleça uma boa compreensão quando eu me recolher em um estado de meditação, que é experimentar, experienciar. Então, quando Jesus fala de amar os nossos inimigos, um capítulo inteiro do Evangelho, capítulo muito bonito, amar os nossos inimigos, se eu apenas ler, eu vou falar: não, é difícil, não dá. Se eu me recolher e tentar aqui assim, suponhamos que a dona Almerinda é minha inimiga, né? Só por suposição. Eu começar a meditar, falar: Senhor, me ajuda a ter um sentimento melhor pela dona Almerinda. Eu não quero a inimizade dela. Mesmo depois que ela tenha feito isso para mim, eu não quero a inimizade dela. Mesmo depois que ela tenha feito aquilo para mim, eu não quero a inimizade dela. Mesmo depois, não, peraí, mas ela já me fez tanta coisa, como que eu vou perdoar? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então eu preciso experienciar. O que é experienciar? Me levar ao forçamento. Me forçar a olhar para a dona Almerinda
segurar a mão dela, perceber que os sentimentos que saem do meu coração naquele momento são os piores possíveis e eles fazem mais mal para mim do que para ela, e me propor a modificar aquilo. Então eu vou ter que repetir, segurar hoje, segurar amanhã, porque é semelhante àquilo que a Miriam falou. Né? A Caena já tinha aquilo com ela tinha o que ela construiu na exercitação. Então demora um tempo. Não existe passe de mágica. Tá? Então, quando a pessoa nos diz assim, eu já sou sensitivo e sou médium, e esquece os princípios, quais são os princípios? Os valores que nós ensinamos para fazer da forma dela, ela não está fazendo reiki. Ela está fazendo qualquer outra coisa. Quando a pessoa vai à casa espírita e faz sentido tudo que é ensinado na escola de aprendizes do Evangelho, mas depois ela chega e começa a usar da maledicência, depois ela chega a falar assim, não, tem coisa que tem limite, eu sou espírita, mas perdoar a Dona Almerinda não dá. Ela esqueceu o princípio. Quem se perde do princípio erra o caminho. Tá? Nós precisamos lembrar sempre dos princípios que norteiam a vida moral, a nossa vida de relação. Porque senão nós vamos para qualquer outro caminho, mesmo menos para o objetivo da felicidade. Tá? É dessa forma. Nós temos 7 minutos. Dá para alguém falar 4 e a gente encerra em 3. Pode falar, Dona Almerinda. Eu não ia comentar, mas outra vez eu já comentei, por exemplo, falou assim, se alguém às vezes ele provoca uma coisa, te chateia, mas você perdoa, porém, foi ele que se afastou. E a gente orar por ele, pedir por ele, nunca desejar mal por ele. De uma maneira ou outra, a gente está em paz, porque foi ele que se afastou, não foi eu que me afastei. Exatamente. Aí posso ficar tranquila. A senhora pode ficar tranquila da seguinte maneira. A senhora tem que respeitar o indivíduo humano. Se a pessoa decidiu se afastar, usando mais uma vez o que o Divaldo fala, o problema é dela, não é problema da senhora. Né? Mas a senhora precisa entender que, para que o perdão seja válido, a senhora tem que estar disponível na medida da necessidade real. Por quê? Porque a pessoa vai chegar para a senhora e vai chegar em 2 situações, só para a senhora entender. A primeira situação é aquela situação que eu falei para a Manu. Eu preciso ir para o médico, não é emergência, né? É urgência, tal. Eu sei que eu me afastei de você, Almerinda, mas você não pode ir comigo só para me acompanhar, né? Se não der, não tem problema. Daí a senhora fala assim, nossa, eu tive um problema, eu preciso mostrar que eu perdoei. Eu tenho que ir, né? E a senhora às vezes não está bem na saúde naquele dia, está com problemas, tem um compromisso prévio, desmarca o compromisso, a senhora está com 50% de energia, a senhora quer dar 25% para ele. Tá? Não é uma emergência. A pessoa não vai morrer. Tá? E a senhora dá 50%. Mas o outro exemplo a pessoa vai morrer. Tá? A pessoa vai morrer e liga lá. Eu estou dando exemplos drásticos, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. A pessoa liga para a senhora falando que vai morrer. E a senhora está com 100% de energia, está feliz, acabou de voltar de uma viagem, está tudo bem financeiramente, emocionalmente, está saudável, tudo tranquilo. E a senhora chega e fala assim, bom, eu podia até te ajudar, só que você quis se afastar de mim, né? Então, vê alguém que está mais próximo de você agora para te ajudar. Então, isto está equivocado. Veja que a vida não é simples. Por isso que nós falamos, introspecção meditativa. Cada evento que acontecer conosco, é necessário que nós, no final do dia, façamos, como a senhora já bem o disse, igual a Santo Agostinho. Reflitamos se aquilo que nós doamos foi o suficiente, se faltou alguma coisa, se erramos em algum momento, para que nós possamos corrigir no dia seguinte. Tá? Tudo bem? Podemos encerrar? A senhora pode encerrar para nós, Dona Almerinda? Posso. Então, faz favor.
Vamos agora, nesse momento, né, agradecer a toda a espiritualidade que esteve presente no nosso grupo. Foi muito instrutivo, né? Aprendemos bastante com a lição, né? E pedir a todos, né, que Jesus nos guarde, a todos nós e a todas as pessoas do mundo inteiro, nas suas necessidades, né? No que está acontecendo com o país, né? Muitas coisas por parte da educação do povo, mas a gente sempre pedir a Deus e força, né? E esperar que um dia tudo isso passe, e orar também pelas pessoas que estão em guerra, em conflito, né? E agradecer a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Obrigado. Que Jesus abençoe e continue abençoando a cada um de nós, no fundo do nosso coração, iluminando, amparando e protegendo os nossos lares. Muita paz, muita luz, que todas tenham uma boa vida, uma vida plena e feliz, e até a semana que vem, tá? Beijão. Boa noite para se Deus todos, quiser. boa semana. Boa noite. Boa noite.